chamamos de nossa Constituição. Obviamente que Paulo não fala de maiores de 18 anos, mas é uma inferência lógica pela situação, pela responsabilidade que as pessoas devem ter, e civilmente capazes, porque seria impossível você colocar para liderar uma igreja alguém que não tenha capacidade, pela legislação, de ser civilmente responsável pelos seus atos. O artigo 50 diz o seguinte: o presbítero regente é o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo conselho, para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja. Eu vou ler o artigo um pouco extenso, mas é sempre bom relembrarmos o que fala esse artigo e também o artigo 51. Ele continua dizendo que esse governo deve envolver o zelo pelos interesses da igreja que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando for para isto eleito ou designado. E o artigo 51 diz: compete ao presbítero levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares, auxiliar o pastor no trabalho de visitas, instruir os neófitos ou os novos convertidos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude, orar com os crentes e por eles, informar o pastor dos casos de doenças e aflições, distribuir os elementos da Santa Ceia, tomar parte na ordenação de ministros e oficiais, representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio. E o artigo 52 diz: o presbítero tem nos concílios da igreja autoridade igual à dos ministros. Para terminar essa série de citações da Confissão, eu leio ainda no capítulo 7º, Ordens da Igreja, na seção 2ª, o artigo 110, que fala de eleições de oficiais. Cabe à Assembleia da Igreja, quando o respectivo conselho julgar oportuno, eleger pastor efetivo, presbíteros e diáconos. Então, acho que dá para nós compreendermos essa questão. No início, na igreja primitiva, é bem possível que, descritivamente, nós temos situações aqui no livro de Atos, onde as igrejas sendo formadas, os presbíteros nem sempre foram eleitos por uma Assembleia Geral, com ata, com chamada, com cédula de votação, ou seja, da forma como nós temos hoje. É possível que em algumas igrejas, da mesma forma como o presbítero docente foi indicado por Paulo, né? Tito foi deixado em Paulo, eleito pela igreja de Creta, não, ele foi lá colocado por Paulo. Ali nós temos a igreja sendo estruturada em formação. Nós não temos muitos detalhes na palavra de Deus sobre o processo, mas temos bastante detalhes sobre o caráter e a vida e as características pessoais desses que devem compor a liderança. E essas questões relacionadas com a metodologia foram deixadas em aberto, mas uma vez pactuado uma forma, um meio, como nós temos no nosso caso, nós honramos a Deus se observamos aquilo que foi pactuado. Isso nos leva ao ponto 4. Passos prévios à eleição. Seleção e exame. Qual o papel do conselho? Se o conselho estiver sintonizado com aqueles que desejam o oficialato, nós já temos meio caminho andado, né? Lembram que esse foi o primeiro ponto que nós colocamos. O desejo deve estar presente, deveria estar presente. E se o conselho estiver acompanhando bem a vida da igreja, se o conselho estiver acompanhando bem todo o processo, vai estar sabendo quem são essas pessoas. E já temos um bom avanço nessa área. Mas cabe ao conselho também fazer uma triagem inicial dos nomes que vão ser submetidos à Assembleia e ver se eles se enquadram nas qualificações bíblicas. O candidato ele não deve ser novo convertido, pois esse cargo ele não se destina a gerar orgulho ou soberba, mas sim ser um ministério de serviço. Isso está bem claro em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Há uma colocação expressa nesse sentido,
Paulo devia saber muito bem o que é que ele estava ensinando. Obviamente, suas palavras são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, mas na sua prática ele deve ter visto situações onde novos convertidos foram guinados, levados rapidamente a situações de liderança e aí perderam o rumo, porque receberam responsabilidades que não eram condizentes, talvez com a postura pessoal de vida e, com certeza, com relação à maturidade de assimilação das verdades cristãs. Então, é necessário que haja um tempo, a nossa Constituição estabelece prazos também para que uma pessoa, membro de igreja, possa ser admitida, né, possa ser candidata ao oficialato. Uma boa prática é estabelecer um prazo para recebimento de indicações dos membros, sem esquecer que a eleição deve ser realizada 3 meses antes do término dos mandatos. Isso é um dispositivo constitucional também. Mas é bom que o Conselho estabeleça um prazo para que os membros possam dar indicações. O Conselho, como eu disse, deve estar sintonizado, mas ele não está em todos os cantos da igreja. Então é necessário que seja aberta a possibilidade de indicações de submissão ao Conselho de Nomes. Posteriormente, deve haver uma reunião. Essa reunião, de preferência, deveria ser individual com aqueles que foram indicados. Ela pode ser conjunta. Às vezes, uma reunião conjunta traz mais prejuízo do que ganho, porque as pessoas se retraem, não se colocam com tanta espontaneidade. Então, é muito melhor uma reunião individual tratando da questão. Essa reunião tem o propósito de que as pessoas sejam realmente arguídas e sejam aferidas com relação àquelas características que nós temos na palavra de Deus. A nossa Constituição diz o seguinte no artigo 111. O Conselho convocará a Assembleia da Igreja e determinará o número de oficiais que deverão ser eleitos, podendo sugerir nomes dos que lhe pareçam aptos para o cargo, e baixará instruções para o bom andamento do pleito, com ordem e decência. Agora notem o parágrafo único. Parágrafo único. O pastor, com antecedência de ao menos 30 dias, instruirá a igreja a respeito das qualidades que deve possuir o escolhido para desempenhar o ofício. Perceberam? Eleição 3 meses antes de terminar o mandato. 30 dias antes, para que a igreja tenha condição de assimilar, discutir, estudar, ela deve já estar sendo instruída sobre o que é, né, o oficialato, quais são as características, o que é que ela deve, 30 dias antes da Assembleia. Então, nós estamos falando aqui de um período, só nisso, de 4 meses do término do mandato. Inúmeras igrejas descumprem esses dispositivos constitucionais e descumprem esse pacto solene que foi formado. Muitas vezes, alguém se lembra, puxa vida, vai vencer o mandato de 3 presbíteros, né, no mês que vem. Normalmente, as coisas acontecem dessa forma. Então, marca-se a Assembleia às pressas. Não, qual o prazo que a gente precisa? 8 dias para convocar a Assembleia. Pronto. E acha que cumpriu tudo? Não. 3 meses antes de vencer o prazo, já deveria estar sendo feita a eleição. 30 dias antes, a igreja já deveria estar sendo instruída. E se a igreja vai estar sendo instruída 30 dias antes, significa que antes desses 30 dias, ela deveria ter condições de já estar pensando em nomes para serem submetidos também. Então, é uma questão que nós temos que dedicar muito mais atenção e muito mais tempo do que temos feito até o presente. Cabe ao Conselho preparar as cédulas com os nomes a serem submetidos à Assembleia. Isso está dentro daquilo que diz a Constituição, que o Conselho pode sugerir nome dos que pareçam aptos. Eu sei que a prática difere, às vezes, de igreja por igreja,